dentro do tema Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Chegamos à mensagem de número 10 e o título é O Batismo de Jesus e o Chamamento dos Discípulos. A leitura da Bíblia, João capítulo 1, versículos de 29 até 51. Hoje nós estamos ruminando a última mensagem, número 9, e eu vou ler aqui no resumo que fizemos para a imersão, no item 3. Não nos enganemos, enquanto houver vazios em nossa vida, não seremos encabeçados por Cristo. Podemos em algum momento desistir de seguir a carreira. A única maneira para o homem se tornar confiável é sendo preenchido plenamente por Cristo. Pela imersão e gritos de guerra, inculcamos a palavra e pregamos o Evangelho para sermos preenchidos até a plenitude de Deus. Fomos criados como um vaso para conter Deus, o poderoso. Ele nos enche com seu poder, sabedoria e capacidade. Você não precisa ser capaz ou sábio para fazer a obra de Deus, mas apenas permitir ser enchido por aquele que é capaz, aquele que é sábio e faz a obra, que é Cristo. A igreja que se permite preencher é uma igreja confiável, assim como Filadélfia. Queridos irmãos, essa aqui é uma pérola, porque por 20 séculos, poucos na igreja perceberam a respeito disso. O mero ensinamento bíblico não transforma o homem, mas é quando nós permitimos que através da palavra de Cristo sermos preenchidos com a graça até a realidade, a plena realidade de Cristo. Aí sim a igreja de Deus se torna confiável. Por isso, irmãos, Deus sabe disso. Deus não nos criou de uma maneira super poderoso. Deus não criou o homem para ser um homem como um sinete da perfeição, como ele fez Lúcifer. Mas ele fez o homem como um vaso para conter esse que é tudo, onipotente. Ele é capaz de tudo, ele é poderoso, e tendo ele, irmãos, nós temos tudo. Por isso, não confiemos em você, não confie em que você tenha muito conhecimento bíblico, você sabe explanar bem as verdades de Deus, você tem muitas experiências na vida cristã. Não confie nisso. Confie em Cristo que está em você. Confie na palavra de Cristo que você inculcou através de falar uns com os outros dentro do corpo de Cristo, através da imersão, através de nós fazemos habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Irmãos, nós estamos sendo preenchidos com a verdade de Deus até a plenitude de Deus. Aí sim nós nos tornamos confiáveis. Muito bem, chegamos então ao versículo 1 de João, a partir do versículo 29. Vamos aí então ao versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira apresentação
feita por João Batista foi que Jesus era o Cordeiro de Deus. Os líderes judeus esperavam a chegada de Messias em grande estilo. A chegada do profeta de Deus como Elias. A religião não percebe que a primeira necessidade do homem caído e pecador é a sua redenção. Primeira coisa que o homem tem que ver, que o homem precisa resolver o problema do pecado para ter paz com Deus. Após a queda do homem no jardim do Éden, enganado pela astúcia da serpente, que pôs nele dúvida quanto à palavra de Deus. Gênesis 3, versículo 1. Versículo 1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? O inimigo de Deus sabia que o homem que Deus criara e colocou no jardim do Éden tinha confiança total em Deus. O homem era simples, era puro, ouvia a palavra de Deus e seguia obediente à palavra de Deus. Então não adiantava Satanás, por meio da serpente, vir falar mal contra Deus, que o homem criado por Deus não iria aceitar. No entanto, Satanás sabia, bastava ele por 1% de dúvida na palavra de Deus, o homem então abriria uma brecha para ser enganado. Então ele diz assim: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Claro que Deus não disse isso. Deus deu toda sorte de árvore do jardim para o homem, para servir de alimento para o homem. Mas a serpente era muito sagaz e pôs uma pequena dúvida, fez a mulher, Eva, só pensar um pouco. Peraí, Deus não disse isso. Aí deu chance para a serpente enganá-la. Por isso, irmãos, hoje é a mesma coisa. Você é puro, você é simples, você ama a Deus, você ama a palavra de Deus, mas ele só precisa colocar 1% de dúvida a palavra, com relação à palavra profética. 1% de dúvida já começa a demover você da simplicidade e da pureza que você tinha para com Deus. Por isso, irmãos, não se deixe enganar. Aí, com isso, o homem transgrediu contra o que Deus disse em Gênesis 2, versículo 17, que diz o quê? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Única coisa que Deus disse para não comer de alguma árvore é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Se você crê, você precisa crer sem desconfiar. Ele falou, está falado, tá? Mas inimigo então pôs dúvida. Que aconteceu? Capítulo 3 de Gênesis, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, a árvore que Deus disse para não comer, a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, a partir daí, eles acabaram de transgredir contra a palavra de Deus, que disse para não comer
da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa transgressão à palavra de Deus, essa desobediência de Adão que aconteceu, desconectou o homem de Deus, o pecado entrou nesse mundo, e a morte também entrou pelo pecado, e a morte passou para todos os homens. Isso podemos ver isso em Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o versículo 19 é mais específico ainda, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Por isso, irmãos, todos nós nos tornamos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós somos pecadores porque nascemos pecadores, por causa da transgressão de Adão. Romanos 3, versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Seja você judeu, seja você grego, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Versículo 15, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos.